alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui nessa tarde de sábado, hoje, dia 8 de março, Dia das Mulheres. Estamos aqui para mais um dia de conversa, mais um dia de bate-papo, né, de aprendizado, principalmente para nós e para vocês, né? Porque a gente aprende muito todos os sábados aqui na Oficina Espírita da Família. Deixa eu chamar o Marcelo aqui para dar uma boa tarde dele. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Érica, que está nos ajudando. Mais um sábado de aprendizado. É isso aí, mais um sábado de aprendizado. Deixa eu ver aqui o pessoal chegando aqui, né, aos pouquinhos nessa tarde de sábado. E eu queria, né, ler aqui um texto do nosso amigo Raul Teixeira, que fala sobre as mulheres, né? Mulheres especiais. Então, em dadas circunstâncias, parecem princesas ou mesmo rainhas, pois encantam, fascinam e mostram ter poderes de tal modo expressivos diante dos quais dobramos a cabeça. Há ocasiões em que são como administradoras ou economistas, quando se põem a organizar a vida do lar, seus movimentos, as despesas, tudo aquilo que se compra e o que se põe na mesa, né? Conseguem muitas vezes juntar alguma quantia que sobra para momentos mais difíceis. Quantas vezes se mostram como agentes de disciplina, né? Levantam a voz como quem dá voz de comando, ordenam, impactam com o tipo de inflexão que utilizam e põem dessa maneira tudo e todos em seus devidos lugares dentro de casa. São quais assim colegas, como se fossem colegiais, variadas vezes, envolvendo-se com as crianças, brincam, jogam com elas, riem e com elas até o momento justo de estancar a brincadeira. Mulheres há que se tornam médicas ou enfermeiras diante das necessidades dos filhos, acolhem-nos, preparam-lhes poções e chás diversos e muitas vezes, contrariando as instruções formais, dão xaropes e pastilhas. Se enfermos, banham-nos, põem-nos nos seus leitos, cobrem-nos, acalentam e vigiam, dia ou noite, dias e noites até que se tome a saúde. Mas dentre essas mulheres incríveis, especiais de verdade, temos aquelas que reúnem todas essas habilidades. São mestras, são agentes disciplinares, são administradoras, economistas, enfermeiras, psicólogas, são médicas, são cozinheiras, lavadeiras, artesãs, fiadeiras. Conseguem ser governantas, serviçais e chegam a ser santas. Essas almas geniais de mulheres são alimentadas pelo estranho ideal de sempre entender, de atender e de sempre servir. São companheiras próximas dos anjos, são servidoras de Deus e mensageiras da vida.
São nossas fãs, amigas extremadas, para quem nunca há nada impossível quando se trata de atender, né, e nos alegrar e de nos ajudar. São mulheres sem igual, perfumam como flores, são ardentes como a chama e brilham como estrelas. Nada obstante, todos os ecômios que lhes possam dirigir, o que é mais tocante, mais comovente, é saber que uma dessas mulheres, incumbidas por Deus para mudar o mundo, ajudando-o a ser melhor, a ser um campo bom de se viver, tem uma missão particular, né? E há uma mulher para quem o Criador entregou essa missão de cuidar de mim, cuidar de você, cuidar de todos nós. É aquela que chamamos de mãe. Então, a todas essas mulheres, né, que cuidam, que estão sempre ali na batalha, né, a cada dia tentando, né, o seu lugar, né? Nós já caminhamos muito, mas podemos caminhar muito mais. Nós somos companheiras, né, desses homens maravilhosos que nós temos do nosso lado. Então, a todas essas mulheres lindas, né, que estão aqui hoje conosco, que vão ver depois nossa mensagem, fica aí essas palavras, né, desse nosso amigo Raul Teixeira e Ivan de Albuquerque. Eu achei muito lindo, né? Eu acho que exemplifica muito bem a mulher, né? Que muitas vezes tem que se revestir de todos os papéis para poder continuar aí na batalha da vida. Então, a todas vocês, o nosso abraço carinhoso. E olha, a Érica está aqui conosco, feliz Dia das Mulheres. Érica, Rosiane também, boa tarde. Né, ela também mandando aqui parabéns a todas as mulheres desse programa, topzeiras, como diz ela, né? A Érica falou que a mensagem é muito linda e profunda. É para vocês aí, mulheres lindas, né, da oficina, mecânicas maravilhosas, né, dessa oficina chamada família que nós temos. Muito bom. Bom, hoje, né, seria o estudo do nosso lar, mas a Margarete está viajando, então hoje ela não pôde fazer o programa, então vem eu e o Marcelo aqui, né, para o nosso evangelho. Então, hoje estamos aqui com o Evangelho no Lar e vamos também fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Então, eu vou pedir para o Marcelo, mas antes, peraí, não, eu vou fazer depois. Marcelo, faz a prece de abertura do nosso Evangelho no Lar. Vamos lá? Só deixando meus parabéns para todas as mulheres que estão aqui conosco, para a Érica, para a Rosiane, um beijo grande. Então vamos lá começar aqui o nosso trabalho da tarde. Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome para pedir-te que nos ampare e nos intua no programa de hoje. Que nós todos sejamos envolvidos e inspirados pelo teu amor. Que em teu nome, em nome da espiritualidade amiga que coordena essa tarefa, mas principalmente em nome do Pai, iniciamos mais um programa Oficina Espírita da Família. Que assim seja. Que assim seja. Bom, nós vamos começar capítulo novo, né, Marcelo, no Evangelho? 13, capítulo 13. Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Isso. Ou seja, né, fazer o bem sem ostentação. Aí vai contar aqui algumas passagens aqui do Evangelho, como que Jesus, né, nos ensinou esse ensinamento aqui, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa direita. Começando com o item 1, fazer o bem sem ostentação. Então, um dos bens que a gente pode fazer pela doutrina, gente, é a divulgação, né? E então, vamos compartilhar esse evangelho de hoje com os nossos amigos, com os nossos familiares. Eu já estou aqui compartilhando com todos os meus amigos, marcando as pessoas para poder
né, seguir aqui conosco o evangelho de hoje, tá certo? Então, fazer o bem sem ostentação. Vamos ver o que diz aqui. Tomai cuidado para não fazer vossas boas obras serem vistas diante dos homens, de modo não recebereis recompensa alguma de vosso Pai que estás nos céus. Quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes uma esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Essa passagem está em Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Aí nós temos também aqui de Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 4, ele diz assim: uma grande multidão seguia Jesus quando este descia do monte, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: assim o quero, fique curado. E neste momento a lepra foi curada. Depois, Jesus lhe disse, né? Não diga isso a ninguém, mas vá mostrar aos sacerdotes e ofereça o donativo prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Interessante, aqui ele fala, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. E aí, na outra passagem, no capítulo 8 de Mateus, versículo 1 a 4, ele diz: não diga isso a ninguém, mas vá mostrar aos sacerdotes. Então é meio estranho, né? Se não pode falar para ninguém, por que eu tenho que mostrar para os sacerdotes? Então, Kardec vem nos explicar. Por isso que é bom, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, porque explica essas passagens que muitas vezes ficam assim meio estranhas para a gente. Ele diz o seguinte: fazer o bem sem se exibir, sem ostentação, é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais louvável. É o sinal indiscutível de uma grande superioridade moral, porque para compreender, além da vulgaridade comum às coisas do mundo, é preciso elevar-se acima da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, em uma palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o aplauso dos homens proporciona e pensar na aprovação de Deus. Ou seja, né? Não ficar esperando os aplausos ou aquela gratidão que muitas vezes a gente quer que as pessoas fiquem eternamente gratas, mas sim esperar a aprovação de Deus. Isso que é o mais importante. Celo. O orgulho, né? Aí vem o orgulho, onde ele fala aqui, esperar o aplauso dos homens. Então a gente quer ser reconhecido agora. Eu quero ser reconhecido pelo que eu fiz, eu quero ser louvado pelo que eu fiz. Então aí é o orgulho da gente falando mais alto. Para que esperar, né, no futuro, se eu posso ser louvado agora? Mas às vezes, Celo, eu fico vendo essa passagem, né? E às vezes eu fico assim pensando, né? Às vezes, quando a gente fala as coisas que a gente faz, os feitos que a gente faz, isso não pode servir também como exemplo? Não seria bom? Porque às vezes, né, eu vejo muitas pessoas falarem assim: ah, o que você faz, você não deve falar. Olha, fica chato, fica parecendo orgulho. Mas às vezes eu acho que isso pode incentivar outras pessoas a fazerem também a sua parte. Não seria mais ou menos assim, servir como exemplo? Isso é orgulho, querer servir como exemplo? Aí é que tá, depende com a intenção do que você faz. Quando eu sou aquele que vou levar as coisas e quero aparecer na foto ali, entregando para cada um, quando eu quero que saia meu nome no jornal, quando quero,
Aí é orgulho falando. É diferente de você fazer e falar para um determinado grupo, para determinadas pessoas, aquilo que você faz, até para que você chame mais gente para te ajudar naquele trabalho. Eu acho que aí é sutil, mas é a diferença da intenção com que você faz. E às vezes a gente pode ser mal interpretado, né? Porque eu, sinceramente, né, o trabalho que a gente faz me dá um prazer tão grande de falar para as pessoas, né, o que a gente conseguiu, como que não sei o quê, que às vezes pode parecer que eu estou querendo mostrar o que a mão direita faz, que na realidade não faz nada, porque a gente é um mero instrumento de pegar aqui e levar ali. A gente só é o caminhãozinho, né, que pega e leva. Mas eu me sinto tão bem. Tem uma música que o nosso lindo coral canta, né, que fazer o bem me faz sentir bem, e eu quero fazer o bem também, né? Quero passar o bem para os outros. Ô, Rosiane, coloca a letra aí dessa estrofe aí da música que eu quero lembrar. Eu sei que eu Quando eu fazendo faço bem, bem, eu me sinto bem, me sinto bem, sentindo bem, fico eu bem quero também. fico bem também. Então é isso mesmo. O Céu lembra mais do que eu das coisas. Eu sou péssima para lembrar. Eu sei cantando ali na hora, depois eu esqueço. Então é mais ou menos isso. Eu me sinto tão bem quando eu estou ali fazendo que eu quero contar para as pessoas. Eu acho assim que isso me faz um bem tão grande que eu quero que outras pessoas também sintam bem. Aí eu Mas fico nesse dilema aí. Será que eu estou sendo orgulhosa? Será que eu estou querendo mostrar demais o que faço? aí é E que aí tá. é Quando você complicado. divulga, quando você. Bom, a gente tem que se sentir bem, né? A gente tem que se sentir bem com aquele trabalho, porque senão a gente deixa de fazer. A partir do momento que eu não me sinto mais bem fazendo aquilo, que eu não sinto prazer, eu paro. Aí que Então, eu acho que essa daí que mostra que se é o orgulho ou não. Quando eu não me sinto bem, eu não gosto de fazer aquilo, mas eu faço para que as pessoas possam saber que eu estou fazendo. Seria e mais ou quando, menos isso? quando se divulga, por exemplo, entre os amigos, né? Olha, eu faço tal coisa, se vocês tiverem. Aí você está divulgando o trabalho. É importante divulgar o trabalho. Senão ninguém conhece, ninguém pode ajudar. Mas quando você usa para se promover, para aparecer, eu vou me candidatar, então eu vou aparecer lá distribuindo, todo domingo eu vou pôr ali a foto da pessoa recebendo, aquele retrato da pessoa. Depende da intenção. Eu quero me promover ou eu quero ajudar? A gente tem que pensar isso. A outra coisa que você falou muito interessante, né? Eu colocando a foto da pessoa recebendo, eu tenho muito assim, não gosto muito disso, mas às vezes a gente vê que é uma necessidade, e eu percebo muito no trabalho que a gente faz lá na comunidade, que há uma necessidade de que mostre, por quê? A empresas que estão doando, eles querem saber para quem foi, para quem não foi, né? Então, é uma coisa assim meio complicada, que às vezes a gente tem que acabar cedendo, né? Aí você se pergunta, quem está se promovendo com isso? Aquela empresa entregou 200 cestas, né? Tem que Tudo mostrar que bem, foi doado por aquela empresa, tudo tem que bem, agradecer, tem que tudo isso, né? perfeito, perfeito, porque as pessoas lá, primeiro, antes de mais nada, elas precisam comer. Saco vazio não para em pé. Só que o que aquela empresa, aquela pessoa, aquele doador precisava, ele já ganhou ali. Que é a Ele já ganhou o publicidade aplauso, a publicidade, ele apareceu na capa do. Não é mais jornal agora, né? Ele agora do apareceu na capa Instagram, do do Instagram. Facebook, da vida. Exatamente, exatamente. As pessoas precisavam daquilo. Mas ele queria o quê? Aquilo, aparecer. Eu queria ser visto dando. Ele ganhou. Para o meio que ele frequenta, para onde ele. Então, para ele, ele já ganhou aqui em vida o que ele queria, que era o obrigado, que era, olha, nós precisamos. Ele já ganhou em vida. Então, isso não vai valer para a vida futura. Agora, quando é aquela pessoa que chega para a gente e fala assim, sobrou uma cesta, você tem para quem dar, leva, que ninguém ficou sabendo, que ninguém conhece. Como você falou, nós somos o leve trás.
esse que doou, que quem recebeu nem ficou sabendo quem foi esse que doou, esse vai colher os na méritos. vida futura, né? E aí que Kardec ele explica muito bem, né? Quantos ajudam apenas na esperança de que essa ajuda tenha grande repercussão, que em público dão uma grande soma e que ocultamente não dariam nem um centavo. Eis porque Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. De fato, aquele que procura sua glorificação na terra pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, resta-lhe apenas receber a punição do seu orgulho. Aí eu fico pensando, essas pessoas, né, que na frente, né, fazem altas quantias, ajudam, são bons, mas nos bastidores reclamam, falam, esse pessoal é tudo folgado, eu só faço isso porque me dá ponto, que não sei o quê. Eu fico imaginando quando chega no mundo espiritual, aí vai fazer aquilo que o Marcelo sempre fala, vai dar a carteirada, né? Mas eu ajudava, eu dava não sei quantas cestas, e aí ele vai ver que aquilo não foi nada, não valeu de nada para ele. Então, você fazia isso para ganhar o quê? Os aplausos lá. Você ganhou? Teu nome saiu no jornal? Saiu. Então, pronto, são os kits. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Que ele vai ser recebido lá, dessa forma, né? Exatamente. Quando você doa, muitas vezes a pessoa, ela simplesmente ela pega e ela vai embora. E isso é ajuda. Você não recebeu obrigado, você não recebeu nenhuma atenção especial, você não recebeu nada. Mas aí é que está o ato de você ajudar. E Aquele nós. que, Pois não, pode falar, desculpa. aquele que ganhou, que precisava do obrigado, esse que reclama, como você falou, nossa, eu entreguei, a pessoa não me agradeceu, eu também não dou mais. Você acha que com esse pensamento ela vai receber alguma coisa lá na frente? Caramba, eu entreguei a pessoa. São pessoas que muitas vezes não têm condição de agradecer, a gente sabe disso. Ela simplesmente ela pega e ela vai embora. Para essa eu não dou mais, ela não agradece. Qualquer trabalho que você for fazer, não só social, mas qualquer trabalho que você for fazer assim, olha a vibração que você está mandando, o que você vai receber de volta? É isso nós estamos falando dessa parte material, né? Que muitas vezes a gente faz. Mas tem a outra parte também que você falou muito bem, Marcelo, que as pessoas, elas têm, né? Assim, elas vão, entregam, olha, tá aqui para você doar. Tá, ela nem sabe para quem está doando. Ótimo, não estou querendo aplauso, mas às vezes você chegar lá e dar na mão daquela pessoa, ver aquela pessoa que está recebendo, conversar com aquela pessoa, vai ter um benefício tão grande, tanto para você quanto para o outro que está recebendo, que é assim muito gratificante quando você vê o olhar do outro que está recebendo. É aquela coisa, às vezes você passa na rua, tem uma pessoa ali, né, pedindo dinheiro. Às vezes você passa, você joga o dinheiro, você nem olha, você nem vê. Às vezes você passa e fala assim: olha, hoje eu estou sem dinheiro, mas eu da próxima vez eu trago alguma coisa, eu trago um pão para você. Você conversa com a pessoa. Às vezes você não precisa. Eu lembro sempre do Augusto, um amigo nosso, né? Que ele fala que uma vez ele parou no sinal e veio o rapaz vendendo, pedindo, sei lá, acho que ele estava pedindo. E ele abriu a janela e falou: olha, eu não tenho nada, né? Você me desculpe dessa vez. Aí o rapaz falou assim para ele assim: nossa, só o fato de você abrir o vidro, conversar comigo, para mim já foi mais do que você me dá, vamos por R$ 10, porque você me viu. Certo que hoje em dia, né, nas cidades que a gente vive, abrir o vidro de um carro é perigoso, né? Você não pode confiar. Mas o fato de você, né, conversar, olhar nos olhos da pessoa, isso é muito mais do que simplesmente dar. Eu acho que isso é muito mais gratificante. É isso, você não precisa ser, como você falou, em São Paulo, dificilmente se pode abrir o vidro, né? É a tua segurança. A gente tem que fazer na medida do nosso possível.
E você não precisa ir muito longe. Quantas vezes um vizinho está precisando de uma conversa? Quantas vezes alguém precisa desabafar com você? E muitas vezes você olha e fala assim, essa pessoa é chata, eu vou dar a volta porque eu não quero encontrar com ela. Ou então a Se gente ela fala tá, assim, se caramba, eu ela tá, sempre ajudo, né? E nunca a pessoa me dá nada em troca. Isso não é ajudar, tá né? negociando, Você está negociando, você está querendo fazer troca de coisas ali, sejam como eu bens disse, materiais ou bens emocionais. Poxa, quando eu preciso que alguém me escute, aquela pessoa nunca me escuta, e eu sempre escuto. Então, você não está mas fazendo de coração, você está fazendo para se, que você receba algo se em aquela troca, né? pessoa foi, se aquela pessoa foi direcionada para você, é porque alguma coisa você tinha para acrescentar, para doar para a vida dela. Não só o material, mas o espiritual, o emocional, aquela ajuda. Muitas vezes uma palavra que você vê quando a pessoa está desanimada. Eu acho que a gente tem que olhar isso. É difícil abrir em São Paulo, abrir o vidro do carro? É praticamente impossível, porque você não sabe. Mas e o meu vizinho que me chama ali para conversar? Isso será que eu posso fazer? Estou correndo algum risco? Não, nenhum. Ah, mas aí vai me atrasar. Será que escutar um pouquinho, dar um direcionamento, alguma coisa? Se ele foi encaminhado para você, é porque você tem condição de ajudar. Sempre. E, mas eu não tenho dinheiro. Esquece o material. Vamos pensar no espiritual, numa frase. A gente aqui está sempre conversando, então a gente escuta, né? Vamos passar para essas pessoas. É o que dizia, né? O semear. Vamos semear. Vamos levar isso às outras pessoas que não Sem têm. esperar nada em troca, né? Sem esperar o agradecimento, sem esperar que quando eu precisar essa pessoa possa me ajudar. Não, faça de coração. Isso é que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então a gente precisa entender, né, o que Jesus quis dizer. Continuando aqui a leitura, Celo, ele diz o seguinte: que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita é um ensinamento que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se existe a modéstia real, há também a fingida, isto é, a simulação da modéstia. Há pessoas que escondem a mão que dá, mas têm, sabe, aquele cuidado de deixar uma pontinha do rabinho ali para que alguém observe o que ela está fazendo. É mais ou menos isso, né? É uma ridícula comédia dos ensinamentos do Cristo. Se os benfeitores, orgulhosos, são desconsiderados entre os homens, muito mais o serão diante de Deus. Esses também já receberam a sua recompensa na terra. Foram vistos, ficaram satisfeitos por terem sido vistos. E é tudo que terão. Qual será, portanto, então, a recompensa daquele que faz pesar, então, os seus benefícios sobre o beneficiado? Ah, sabe aquele que obriga, de alguma maneira, o testemunho de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, realçando as dificuldades e os sacrifícios a que se impôs por ele? Olha, eu fiz isso, mas você não sabe o quanto foi difícil para conseguir isso para você. Bom, para este, nem mesmo existe a recompensa terrena, pois ele é privado da doce satisfação de ouvir abençoar o seu nome. E aí está o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que ele seca em benefício da sua vaidade, ao invés de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito e o ferem. O bem que ele faz não lhe traz o menor proveito, pois ele o lamenta, e todo benefício lamentado é moeda falsa e sem valor. Aquele, mais ou menos aquela coisa, né? Você faz e você quer mostrar para o outro, você não sabe quanto isso foi difícil para mim, ou você quer humilhar o outro, né? Você faz, mas humilha. Olha, eu estou fazendo dessa vez, mas não vou fazer de novo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, gente? Tem que tomar muito cuidado. A É a, fal- beneficência, sim, pode falar. é a falsa modéstia, né? A gente cobrar, a gente dizer que aquilo deu trabalho, para deixar bem claro, olha, eu tive um trabalhão enorme para te ajudar, estou te ajudando.
mas eu tive um verdadeiro, né? Tive que me movimentar, tive que fazer. A gente se esquece, né, que a verdadeira caridade é a virtude de amar ao próximo, sem humilhação, sem cobrança, sem esperar nada em troca. É a ajuda. Quando a gente espera alguma coisa em troca, já está errado. Exatamente, né? Essa caridade sem exibicionismo, ela tem um duplo mérito. Além de ser caridade material, ela é caridade moral. Ela respeita, né? Quando você respeita os sentimentos daquele que está recebendo, faz com que, em aceitando aquilo que você está dando, o seu amor próprio não seja atingido, protegendo assim a sua dignidade de homem, pois este poderá aceitar um serviço, mas não uma esmola. Acontece que converter um serviço em esmola, conforme a maneira como é proposto que se faça, é humilhar aquele que o recebe, e sempre há orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, pelo contrário, ela é delicada, habilidosa, ela é sutil em disfarçar o benefício, em evitar até as menores aparências que ferem, pois toda contrariedade moral aumenta o sofrimento do necessitado. Ela sabe encontrar palavras doces, afáveis, que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor. Agora, aquela caridade orgulhosa, ela humilha. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, invertendo os papéis, encontra um meio de parecer ser ele próprio beneficiado frente àquele a quem ele presta um favor. Eis o que querem dizer essas palavras, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Eu lembro que o seu Florencio falava um caso até de Chico, que tinha um amigo, né, que estava passando por alguma necessidade, né, financeira, mas sabia que o amigo não ia aceitar que ele simplesmente desse o dinheiro. E aí ele à noite vai, ele coloca o dinheiro na porta da casa, né, desse amigo, e o amigo nem fica sabendo que foi ele, então não se sentiu humilhado. O Chico não se sentiu assim, olha, né, eu fiz. Não, ele foi lá e simplesmente ajudou. Então, quando a gente quer ajudar, a gente quer fazer, não importa a forma, né, que você vai fazer, escondido ou não, mas o que importa é não humilhar aquele que está recebendo. Fazer com que você sinta que aquilo que você está fazendo está sendo muito melhor para você, porque fazer o bem é tão bom que né? Você está sendo o maior beneficiado daquilo do que o outro que está recebendo, né? Muitas vezes você não quer nem receber um obrigado, porque você que agradece por estar podendo fazer aquilo pela pessoa. E é tão bom essa sensação, né, de você estar podendo fazer aquilo pela pessoa, que realmente a gente deveria praticar mais. Eu acho que devia praticar mais. A caridade material junto, né, com a caridade moral, a caridade do ouvir, a caridade de falar, a caridade do escutar. E isso a gente geralmente acaba pecando. Celo. Principalmente a caridade moral. Caridade material, muitas pessoas não tem como ajudar, não tem essa condição. A caridade moral, numa fila de hospital, onde você vê que tem pessoas que precisem, né? Você está ali esperando, custa você ouvir alguém. Eu acho que a caridade do ouvido, né? É aquela em que a pessoa desabafa para você e ela se sente leve. Então, eu acho que só de saber que você ajudou, tá? Eu me sinto bem. Muitas pessoas falam, eu não vou falar com fulano porque ele descarrega em cima de mim e eu fico mal. Como assim você fica mal? Já pensou se Jesus fosse ficar mal com cada um que descarrega em cima dele? Nossa, Chico, imagina Chico, Divaldo. E essa Não vou desculpa é uma... trabalhar, porque eu não quero nem ver aquele pessoal que vem aqui, aquela fila enorme que eu vou ficar mal. Essa desculpa é Né? uma desculpa que, infelizmente, a gente ainda encontra nos trabalhadores espíritas. Se eu escutar, eu vou ficar mal. Se eu for naquele lugar para ajudar,
Peraí, Eu Chico fico não ia em todos mal. os lugares? É. Ai, se eu for ajudar no hospital, eu fico mal. Ai, se eu for ajudar numa creche, eu fico, ai, tão chateada de ver aquelas crianças, né? Então, peraí, isso são desculpas que a gente dá. Tudo bem, eu até Desculpismo. admito que tem gente que às vezes aquilo é um gatilho que traz recordações não muito boas, mas existem outros lugares, né? Já aconteceu da gente falar sobre isso, né, com uma pessoa que estava passando por um processo de depressão, que não sei o quê, né? Então, a gente falando, né? Mas não, no hospital não consigo, porque eu lembro da minha mãe. Então, numa creche, ver aquelas crianças, não dá. Então vai ajudar. Sempre eram, mas. Então, peraí. Então, faz uma oração, fica em casa fazendo oração. Aí eu olha, não consigo nem fazer oração. Não consigo nem fazer oração. Então, peraí, né? É meio complicado, né? São Você tem, desculpas que a gente dá para não ser útil. você tem várias ferramentas, né, à sua disposição e você prefere. Por quê? Porque dá trabalho. É complicado. A Às gente vezes, só quer estar na posição de receber, né? às vezes você escutar alguém, olha como você é privilegiado, que você não precisa de alguém para te escutar. Olha a A gente indo pelo amor e não pela dor. Quando você pega aquela pessoa e ajuda. Sabe É uma que outra coisa que eu acho pode falar. interessante quando falam assim: fulano só vem me procurar quando está passando por um perrengue, por uma necessidade. Já cansei disso. Que bom que você é a luz, né? Que ela consegue enxergar nesse momento. Começa a pensar dessa forma que você começa a ter um outro olhar para aquela situação. As pessoas só me procuram quando estão com problema. Você é a pessoa que pode ajudar, que a espiritualidade sabe que pode ajudar. Então, não se coloque nessa posição de, tá vendo? Só me procura quando. Não, pense assim, que bom que me procurou, que bom que meu nome veio à sua mente nesse momento que estava precisando. Porque já pensou se teu nome nem vem à mente nessas horas? Que dirá nas coisas boas, ninguém lembra de você. Então, você está passando pela vida sem ser útil. Não precisa de muita coisa, não. Um bom dia que você dê, um vá com Deus, você colocando, né, ali naquilo que você fala. Se colocando vibração naquilo que você fala. Bom dia. Não, bom dia. Vá com Deus, fique bem. Você tem que colocar vibração naquilo que você fala. Aí é que começa a movimentar essa sua vibração. Então, Não olha precisa aí, muito, gente. não. Tem tantas formas de fazer a caridade sem que a mão esquerda saiba o que faz a direita, né? Que a gente tem muito a aprender, né? Muito orgulho ainda a conter no nosso dia a dia, né? Para que essa alegria que a gente sinta ao fazer o bem não se confunda com orgulho que pode nos afundar no nosso dia a dia, né? Bom, Celo, nós vamos ficando por aqui com o nosso evangelho, porque a gente ainda tem o estudo do livro dos Espíritos. Mas nesse meio tempo, o pessoal foi chegando aqui e eu quero dar boa tarde para os nossos amigos. A Ana Maria está aqui conosco. Boa tarde, Ana Maria. Ó, o nosso cafezinho aqui da tarde, ó. Uma delícia, o cafezinho da tarde aqui, Ana. Olha, a Rosiane aqui, olha, abraço recheado de cafezinho para o meu amigo Marcelo. Muita Tá saudade de aqui, você. amiga. Ai, que delícia! Semana que vem a gente está por aí, hein? Aguarde a gente que a gente vai apertar. O Paulo, tio Paulo aqui conosco também. Boa tarde, tio Paulo. Esperando para tomar bastante cafezinho também, hein, tio Paulo? A Vanessa, boa tarde, Vanessa. Um pouco atrasada hoje, não tem problema, não, Vanessa. Toda hora é hora, pode chegar a hora que for, que se não vê no ao vivo, vai ver depois no gravado, tá certo? A Rosana também aqui conosco nessa tarde. Beijos, mana. A Ida também aqui conosco. Boa tarde, cheguei agora. É isso que importa, é chegar. Olha só, a Ida está falando que às vezes só um olhar já nos ajuda, não é? Perfeito, perfeito.
Você virar a cara, olha aí, ó, se só um olhar, é a intenção que você coloca naquilo, é a força, a vibração que você coloca naquilo. Aí as pessoas já associam que para ajudar eu vou ter que ter dinheiro. Eu gosto de deixar sempre muito isso, né? É claro, porque a gente falou em ajudar, a pessoa pensa assim, dinheiro, todo mês eu vou ter que dar tanto, eu não Eu vou tenho, ter eu não que vou ir me lá e não sei o comprometer. quê. Não, você pode fazer Esquece. caridade no seu dia a dia, dentro de casa, com os vizinhos, na rua. Na hora que você vai comprar pão na padaria, dê um sorriso. Tudo isso é caridade. E não custa nada, 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 nada. Ó, a Érica falou o seguinte: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Temos sempre que nos atentar aos sinais e oportunidades que nos chegam. Às vezes, uma conversa, uma atenção, já é uma oportunidade de servir e ajudar no bem, como vocês falaram. Então, né? Tem Muito gente que bom, tem Érica, isso mesmo. tem gente que tem essa frase: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Só que não consegue perceber essas oportunidades, como a Érica falou. Tem que se atentar, gente. Vamos nos atentar? Fico ali esperando grandes obras, sabe? Assim, não, porque quando eu ganhar, tem gente que fala assim: quando eu ganhar na Loto, na Mega Sena, eu vou fazer um, uma grande coisa. Eu vou construir uma creche, eu vou construir um asilo. Gente, nada disso é necessário. Você fica esperando uma grande oportunidade e deixa passar pequenas oportunidades do dia a dia. Como você, Perfeito, como Érica. você trata o porteiro do seu prédio, o frentista que te atende, como que você trata as pessoas onde você trabalha, isso aí já é caridade. É o que a mão direita não veja. Por quê? Porque você está sendo bom. Não precisou de dinheiro, não precisou de nada disso. Você foi bom, mas aquela pessoa sempre resmunga. Eu sempre cumprimento aquela pessoa, escuto isso às vezes. Eu sempre cumprimento aquela pessoa e a pessoa não cumprimenta. Nunca mais eu cumprimento. Cumprimente sempre, sempre. A tua parte você está fazendo. Eu acho que quando a gente faz a nossa parte, a gente tem que se sentir bem em fazer aquilo, né? Não esperar pelo outro. Eu deixei o carro entrar na frente e ele não me agradeceu. E aquilo estraga o dia. Você Não, deixou, porque você quis. é verdade. Olha, boa tarde aqui para Marta Otília. Boa tarde, Marta. E olha, eu tô vendo aqui que a Érica tá recebendo todos com uma florzinha. Cada um que chega, a Érica dá o boa tarde e uma florzinha. Isso, gente, é caridade. É uma forma dela estar mandando as suas vibrações aqui para todos que estão aqui participando. Então, às vezes as pessoas falam assim: o que eu posso fazer? Olha aí, a Érica fazendo muito, muito, né? Porque cada boa tarde que ela dá aqui para vocês, gente, vocês não sabem o quanto de energia ela está mandando, o quanto de vibrações positivas ela está mandando para vocês. Quando eu estava no hospital com meu pai, né, no finalzinho, eu reparei que em um horário de uma daquelas moças que servia, né, que levava a refeição para a gente lá, vinham uns coraçõezinhos de papel, pequenininhos na bandeja. Aquilo me chamou a atenção. Eu comecei a colar aquilo na parede, a pôr ali. Aí, numa das vezes que ela veio, eu falei assim: nossa, que surpresa agradável para a gente que está passando por uma situação não tão boa. Você, com esses coraçõezinhos coloridos, se alegra a gente. Então, foi uma coisa tão boa você ver aquela bandeja com os coraçõezinhos coloridos. E você vê uma coisa que muitas vezes passa despercebido, porque você está ali com a cabeça. E ela Só não que estava aquilo. esperando que ninguém falasse alguma Não, coisa do tipo, não, como você falou, de agradecer. Não, ela simplesmente não era obrigação. Não era obrigação, porque se não. fosse obrigação, seriam todas que entregavam que teriam que colocar aquilo. Não, aquilo era Dela. dela, né? Em E cada ela, bandeja que ela entregava, ela tinha os coraçõezinhos recortados, coloridos. E assim, eu falei assim: você não sabe o quanto você me alegra com isso. Muda o meu foco, eu vejo isso, eu sinto esse carinho. Então, pequenas coisas. A Érica, quando atende a Érica, atende com muito carinho cada um. Ela está botando essa vibração. Então, acho que pequenas coisas. Não vamos esperar fazer grandes coisas.
Eu comentava muito isso com o seu Florencio, né? Como você falou. Quando eu ganhar na loteria, eu vou fazer. Se eu me tornar médico, eu vou ser médico dos Médicos Sem Fronteira. Se não sei o quê. Não bota expectativa grande, não, que você nunca vai fazer. Coloque expectativas pequenas. Vou cumprimentar aquele vizinho difícil, vou falar com aquele meu tio que ninguém gosta dele. Vamos colocar coisas pequenas que são factíveis de serem feitas, não coisas grandes. Se eu ganhar na loteria, quer dizer, se eu não ganhar, eu nunca vou fazer nada, perco essa encarnação. Então vamos começar hoje com coisinhas pequenas, que parecem insignificantes, mas não são. Perfeito. Antes da gente começar o livro dos Espíritos, eu Estou quero aqui com ele. desejar feliz aniversário para os aniversariantes de março, começando aqui com o Irineu, que fez aniversário no dia 1º, dia 4, aniversário da Tânia, dia 5 foi aniversário da Paula, dia 6, sabe, aniversário da Nancy e do Moisés também, aniversário do Moisés, e só agora que eu vi, beijos Moisés, parabéns. Abraço, Moisés, grande. Dia 7, ontem, foi aniversário da Marli. Dia 9, é aniversário da Lucinda. Dia 10, aniversário do Beto, nosso cunhado, e do José Francisco também. No dia 12, faz aniversário a Tânia Regina e a Fátima. No dia 14, a nossa mana, a Raquel, faz aniversário, junto com a Lourdes também. Dia 15, a Cecília do Imbaré faz aniversário. No dia 16, a Ivone, nossa amiga aqui da oficina, né, de início de oficina, a Ivone faz aniversário. Dia 18, parabéns para a Bianca e para a Amanda. Parabéns para a Neuza e para a Mazé, que faz aniversário no dia 19. Parabéns! Beijão grande, Mazé! Dia 21. Saudades de você. Logo você vai estar lá para dar um abraço nela. Dia 21, o Elton faz aniversário. Dia 27, a Luciana. Dia 29, o nosso querido seu Florencio faz aniversário e vai receber aqui nossos pensamentos, né? E no dia 30, aniversário da Maria Lúcia. E no dia 31, Maria do Socorro. Recebam todos os nossos mais sinceros votos de felicidades e muita, muita saúde a todos vocês. Muita saúde. Celo, vamos lá para a segunda parte, né, do nosso estudo, senão não vai dar tempo. A gente fica aqui falando mais do que a boca e aí a gente não faz o que tem que fazer. A gente fala muito mesmo. Fala demais, fala muito, né? Como diz o outro. Livro dos Espíritos, vamos lá. Quem tiver o Livro dos Espíritos aí, pega. Vamos começar aqui, falar sobre parentescos e filiação. A pergunta é a 203. Vamos lá, sem delongas, tá? Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou eles se limitam a lhes dar a vida animal a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral, Celo? Não, o espírito nunca se divide. Os pais dão apenas a vida material. A vida espiritual, ela já vem, é indivisível, né? As semelhanças, muitas vezes, de temperamento, de tendência, a gente fala, nossa, realmente é meu filho, nossa, né? Pai, né? Isso. Não são simplesmente hereditariedade. É afinidade espiritual. Tanto é que pais e filhos que têm afeição são espíritos afins. Vieram juntos fazer um trabalho. Os que se repelem são espíritos rivais, que vieram para tentar, mais uma vez, harmonizar, se acertarem. Então, quer dizer que os pais, eles dão apenas a vida material. O espírito vem do mundo espiritual, de um planejamento, né? E se conecta àquele corpo material que os pais estão ali oferecendo essa oportunidade para esse espírito. Por isso que a gente tem que honrar muito, né, os nossos pais, porque eles que estão dando esta oportunidade para que a gente possa cumprir a nossa jornada. Agora vamos à pergunta 204. Uma vez que temos tido muitas existências, né? Muitas e muitas, a nossa parentela vai além dessa existência atual?
Sim. Porque perante Deus somos todos irmãos, né? Reencarnamos, às vezes, em determinados grupos, famílias, por necessidade de aprendizado. Por isso que muitas vezes, Celo, vem aquela sensação assim de amigos, que muitas vezes são mais do que amigos, parece que são irmãos, porque de repente em outra encarnação eles foram nossos irmãos, então, né? Sim. Muitas vezes E eu eu acho... Desculpa, pode falar. muitas vezes a gente vem naquela família para aprender a amar. Familiares difíceis, né? Parentes próximos difíceis, para aprender a amar. Se a Aí, gente não aprende, volta de novo até que tenha aprendido. e é um questionamento muito das pessoas, assim, então eu vou ter não sei quantos pais, não sei quantas mães, não sei quantos irmãos lá do outro lado, que eu nem vou me dar conta. Não é bem assim. E a finalidade da reencarnação também é essa, de formar uma família grande, uma família universal, que todo mundo se ame. Então, essa é a finalidade. Mas isso não quer dizer que você vai encontrar 300 pais, 300 mães, 300 irmãos lá do outro lado. Não é assim, porque a gente Lá, vai nascendo, renascendo em outras famílias, mas aquelas pessoas vão estar sempre fazendo parte da nossa encarnação, seja aqui encarnado junto conosco, ou lá no plano espiritual, torcendo, nos ajudando do outro lado, né? se a gente restringir, né, esse amor, essa compreensão, somente aqueles que a gente tem afinidade, isso mostra o quê? Nosso Nosso orgulho, egoísmo. egoísmo. Aqui até fala, né, a pergunta 205. Para algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, Não, né? Por quê? Você acaba aqui e você vai nascer numa outra família? Seria isso? não, pelo contrário, ela vai ampliar esses laços, formando essa grande família espiritual que você falou. Todos somos irmãos. Então, independente com quem a gente volte, é um irmão nosso. Muitas vezes um inimigo que eu preciso aprender a amar. Então, a grande família espiritual daqui da Terra somos todos nós. Ainda Mas temos esse certo. orgulho de eu sou isso, eu sou mais que o outro e tudo. Somos todos iguais perante a Deus. E isso é interessante que às vezes tem gente que diminui, então, a importância que se dá à genealogia, né? Porque, no entanto, né, isso diminui a importância que se dá à genealogia. E ele fala que é exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, porque aí fala assim: então eu poderia ter pertencido a uma outra raça, a uma outra condição, então eu esqueço tudo isso, não dou importância. Olha, é aquele negócio, né? As diversas reencarnações estão para acabar com esse apego de nome, de sangue azul, de riqueza, De ter nascido num país melhor do que o que você está melhor, pior. Por isso que a gente passa por diversas experiências, né? Para aprender a controlar o quê? Nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo e corrigindo os nossos erros. Faz-se necessário. Vamos ver aqui. Que culto dos avoengos? Só para poder fazer a pergunta 206 aqui. Avoengos? A pergunta 206 fala: do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? É, dos antepassados, né? Daqueles que Dos já passaram na vida da antepassados? gente. É. Então, seria ridículo? Você Não, fica, porque meu não. antepassado foi fulano de tal, foi, por exemplo, né? Porque ele era o rei lá na África e foi trazido para cá como escravo, e aí ele fundou um quilombo, que não sei o quê. Aí a gente tem todo esse culto, né? Eu acho que devemos lembrar deles sempre com gratidão, dirigindo a eles nossas orações.
Gratidão pelo que fizeram, gratidão pelo que nos ajudaram, gratidão pelo que nós nos tornamos. E a melhor maneira de colocar em prática, o que que é? Demonstrando, né? Aquilo que eles plantaram, seguindo aquilo que eles nos falaram, regando aquelas sementes que eles plantaram de amor, de moralidade. Muito bem. Agora, na próxima, a gente vai falar sobre, no próximo estudo do livro dos Espíritos, né? Nós vamos falar sobre as aparências físicas e morais, como o Marcelo falou no início. Nossa, meu filho tem as mesmas ideias que eu tenho, ele age da mesma forma. Será que isso procede do espírito? O pai consegue passar isso para o filho? Então, a gente vai falar sobre esse assunto no próximo estudo do Livro dos Espíritos. É mais ou menos o que a gente falou no Evangelho, né? O pai não ajuda, o pai maltrata. Qual a visão do filho? Como que ele está influenciando o filho? Isso aí não é passado pelo sangue, é passado pelo exemplo, né? Passado pelo exemplo. Não é o sangue. Muitas vezes a gente fala, é o sangue, ele é igual a mim. Não, ele não é igual a você. Ele aprendeu a ser igual a você. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto no próximo estudo do Livro dos Espíritos, tá certo? Então, paramos aí na pergunta 207, né? Vai ser a próxima questão aí, no próximo estudo do Livro dos Espíritos. 206, certo? né? Nós paramos? Nós paramos na 206, a próxima vai ser a 207. Isso, perfeito. Tá, e vamos lá para a nossa ararinha. Vamos. O Dia das Mulheres, presente para as nossas mulheres aqui. Começando com a Rosiane Celo. Rosiane, minha amiga, as suas qualidades geram a sua felicidade. Creia então nelas, trate-as bem e tenha uma visão otimista de si mesmo e da vida em geral. A próxima vai para Ana Maria. Devolva habilidades e riqueza interior, o otimismo, a esperança, o ânimo, eliminam o peso da vida, Ana. Vai uma ararinha aí para o Paulo. Tio Paulo, não despreze o valor do sorriso. O sorriso franco e espontâneo contagia e cria as condições para o diálogo amigo. Ó quem apareceu aqui, Celo, agora, ó. Ó quem apareceu. Paulinha. Às vezes a pessoa tá aqui, tá ouvindo, mas se não colocar um oi, assim que nem a Ana Paula, a gente não fica sabendo e não consegue mandar ararinha. Então, né, você tá ouvindo aí, dá um oi pra gente para poder receber a ararinha, tá certo? Porque eu não tenho como saber quem tá ouvindo. E aí a pessoa fala, eu queria tanto ararinha, eu tava ouvindo, mas... Então, tem que dar um oi, um boa tarde, um ok, um coraçãozinho, alguma coisa. Manda alguma coisa aqui pra gente, tá certo? E olha aí, olha o carinho da Érica, com uma florzinha para Ana Paula. Homenagem aí da Érica a você, viu, Paula? Então, vamos lá. Agora, a próxima ararinha vai para Rosana. Olha só, Rosana, o problema só é grande para quem é pequeno. Quando você cresce, o problema desaparece. Muito bom. Agora vai para o Rafael. Rafa, quando um assunto angustioso lhe aperta o coração, procure vencer a insatisfação com ideias elevadas. Ó, a Ana Paula falou que é isso mesmo, que ela fica lá ouvindo, mas aí, né, depois não tem ararinha. Por quê? Porque não fala um oi. Fala oi pra gente. Além da gente mandar ararinha, a gente gosta muito de ver. Aí tem essas surpresas, né? Que é tão boa essas surpresas. Vamos lá. Isso também é caridade. Caridade com a gente aqui, gente. Sim, né? sim. Faz caridade com a gente. Vamos lá. Agora, Vanessa. Já falou da Vanessa? Não, né? Foi do Rafael, Não, a última, né? foi. Então vai Vanessa. para Vanessa aí. Vanessa, gerencie bem os seus pensamentos, emoções e projetos. Agora vou tirar aqui uma para Ida. As situações difíceis, viu, testam a sua capacidade, mas não aceite derrota, fraqueza ou doença. O melhor que você tem surge na hora da resistência. Sabe que isso daqui é verdade?
Às vezes a gente passa por umas coisas na vida que a gente fala assim, eu não vou dar conta disso não. E aí, quando você vê, quando depois passa o negócio, fala assim, e não é que eu dei conta? Não Tudo é que, passa. não é que eu dei conta? Verdade. Uma ararinha pro Dagoberto. Dagoberto, o amor sem a sabedoria não tem direção. A sabedoria sem o amor é fria. Agora eu vou tirar aqui para Marta Otília. Marta, não dê entrada à decadência. O mal que se deixa entrar dá trabalho para sair, porque ele incha, sabe? E fica maior que a porta. Então a gente não pode nem deixar entrar. Tem certas coisas que a gente não pode nem deixar entrar, porque depois não sai fácil. Não sai fácil, mas sai. André, vamos lá para o André. Grande Céu. André, um abraço, André. Atente para o que diz. Não fale alto nem seja rude. Transmita paz, certeza, carinho e alegria. Tudo que você fala é ouvido por Deus. Agora eu vou tirar uma para Clarinha. Ó, Clarinha, Deus vê o tanto que você é boa, viu? Não se considerar um pecador é fugir do pecado. Agora para Dona Icleia, Celo. Dona Cleia, a sua natureza é divina, pura, de dinamismo e esplendor. É como a semente que tem virtudes para ser árvore, flores e frutos. Agora eu vou tirar uma aqui para Simone. Simone, esteja seguro de si, confiante, resista ao mal e ao desânimo. O combustível põe o avião nos céus e o querer põe você nas alturas. Agora para Ana Paula, Celo. Paulinha, tudo que você faz em benefício dos outros é ponto a seu favor. Olha o que a gente falou hoje, né? Tudo que Verdade. você faz com vontade. E a Paulinha, ela é assim, ela é muito carinhosa com todo mundo, trata bem todo mundo. Aí Eu sou volta, né? suspeito, eu sou suspeito de falar. Aí volta. Aí tudo, aliás, tudo que a gente faz volta. Volta. Às vezes a gente não. O que a gente vai querer receber de volta? É isso que eu acho que é a pergunta. Eu quero receber coisa boa, mas nem sempre eu dou coisa boa, né? Então aí fica difícil. Olha só, a Ana Maria aqui agradecendo. Muito obrigada pela ararinha. Um ótimo final de semana a todos. Um abraço cheio de carinho para todas as mulheres pelo dia de hoje e até terça-feira, né, Ana? Muito bom. Celo, eu queria que você tirasse uma ararinha para o pessoal que vai ouvir depois. E aí também quer uma ararinha, né? Vamos lá? Vou pegar aqui que eu já guardei. Já guardou? Não guarda, Guardei. não. Peraí. Ah, meu Deus. Enquanto isso, eu vou falar aqui da ararinha da Ida. Ela falou que adorou a ararinha dela e que jamais vai esmorecer. É isso aí. Não, cair sim, mas levantar sempre, tá bom? Vamos lá. Saber-se igual aos demais é reconhecer que Deus a ninguém fez melhor do que você. Opa, o Paulo também aqui agradecendo a Ararinha, a Ana, né, mandando aqui muitas flores para todas nós mulheres, para os homens, enfim, né, para todos nós. E a gente aqui agradece a participação de todos vocês nesse sábado, sábado de aprendizado. Para mim, para o Marcelo, muito aprendizado, né, Celo? A gente cada programa que a gente faz, a gente aprende, principalmente quando vocês estão aí do outro lado, dando, né, as suas opiniões, falando, né, como hoje, né, tivemos aqui a participação da Érica, da Ida também, falando, né, olha só, a Ida falou que só um olhar já ajuda. Então, que a gente possa ter esse olhar para o outro, para o próximo, durante a nossa semana, e fazer como a Érica falou, né? Observar, ficar atento aos sinais, hein, gente? Atento aos sinais de poder fazer pelo outro aquilo que a gente quer receber num futuro próximo, um futuro mais distante, não importa, mas a gente recebe. Beijos a todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, Celo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.